Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção reservada para seu coração, amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 25 de agosto de 2023, livro de Jó, capítulo 16, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 29. Glória a Deus. Então respondeu Jó, dizendo: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse no lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora tu me tens fatigado. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado. E a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Rangeu seus dentes contra mim, aguça o meu adversário os seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos do ímpio me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou. E pegou-me pela cerviz e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo, cercaram-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama sobre a terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como uma valente. Cozi sobre a minha pele o cilício, e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, e de ser pura a minha oração, a terra não cubras o meu sangue, e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender contra Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo, porque decorrido poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora e dá-me o fiador para comigo, que há que me dê a mão, porque aos seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos a fim de serem despojados, também os olhos dos seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tomai todos vós, e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção clamo, tu és meu pai, e os vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó teremos descanso.
Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando poreis fim às palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada para tua casa, por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre eles se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor, e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda onde está confiado, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão das trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda as suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar de que não conhece a Deus. Respondeu, porém, Jó, dizendo: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, não tendes vergonha de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e erguer-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, porém não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para comigo como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu marido, e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu falam contra mim. Todos os homens da minha confiança me abominam, e até os que amam se tornaram contra mim. Os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apagaram, a minha pele e a minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas? Quem me dera fossem gravadas num livro? E o que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão.
e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade é que devias dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 24. Ora, quanto à coleta que se fez sobre os santos, fazei vós também o mesmo que eu ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, pois, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai e estáis firmes da fé, portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas e as primícias de Acaia, que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais, e a todos aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Salmo 40, versículo 1 ao versículo 10. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe o Senhor à sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleita-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua vaidade. E a tua verdade. Amém, irmãos? Livro de Provérbios,
22, versículo 1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ao ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.